Então disse Davi: vós não fareis assim, irmãos meus, com aquilo que o Senhor nos deu, aquele que nos preservou e entregou na nossa mão a companhia que veio contra nós. E você sente-se dando glória a Deus, se você puder. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, falaremos mais uma vez com o Eterno. Amado, bondoso e querido Deus, eu concordo com a oração do ungido do Senhor feito ao nosso favor. Eu não tenho nada se do céu não for dado. Por bondade, graça e misericórdia, fale com a tua noiva aquilo que ela precisa ouvir. Fica muito à vontade no nosso meio, pois essa casa é sua. Quem está pregando é seu e quem está ouvindo é seu também. Quem está à minha direita é seu e quem está à minha esquerda é seu também. Esse lugar é seu, essa rua é sua, esse bairro é seu, essa cidade é sua. E aquilo que é do Senhor, maligno nenhum pode tocar. Repreenda todo passarinheiro que queira roubar a atenção da tua palavra, e que haja espaço nos corações presentes, para que a mesma venha prosperar naquilo a qual está sendo enviada. Nós cremos, Senhor, num culto sobrenatural. E num culto sobrenatural, o Senhor não precisa abrir a barriga de ninguém. Basta uma palavra do Senhor e esse nódulo some daí. Essa enfermidade some daí. Essa complicação some daí. Uma palavra do Senhor tem o poder de colocar tudo no seu devido lugar. E eu creio que enquanto alguém adora aqui, o Senhor visita guerras internas lá. Eu creio que enquanto alguém levanta a mão aqui para falar aleluia ao Senhor, eu creio, Senhor, que nada que o inimigo projetou vai continuar de pé na casa dele, na casa dela, na família dele, na família dela. E o Senhor não precisa que eu pregue, o Senhor não precisa que o pastor dirija para fazer milagre. Basta o Senhor liberar uma palavra e desde já alguém já está recebendo. Eu creio, Senhor, que alguém vai sair desse culto curado, alguém vai sair desse culto renovado, alguém vai sair desse culto restaurado. Faça isso segundo a tua palavra. A alegria é nossa, mas a glória é sempre sua. Assim oramos, Deus. Te bendizemos no nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amados, texto que ora lemos para a gente contextualizar e entender aquilo que Deus tem proposto para nós na noite desse dia, é alguém que é chamado, e esse alguém chamado Davi conhece muito bem as fases da vida que passa, até porque nesse episódio ele não está no trono. E você conhece melhor do que eu que começa uma perseguição. E essa perseguição é implacável, porque Davi está tendo sucesso em seu ministério. Está tendo sucesso naquilo a qual foi chamado. Quem está no trono é Saul. E Saul está oprimido. Saul está perturbado. E como prova disso, ele se incomoda com o sucesso ministerial que Davi tem. Davi tem coragem de fazer aquilo que ele não faz. Davi vai para a guerra, derruba gigantes. Davi vai para a guerra, vence batalha. Só que tem mulheres que estão cantando um corinho que está incomodando. E esse corinho que essas mulheres estão cantando está incomodando tanto Saul, que o corinho diz que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Isso está incomodando e Davi agora tem que fugir para sobreviver. E eu só vim aqui para pregar isso para você. Deus não mandou Davi sair de lugar nenhum. Deus não mandou Davi sair da sua localidade. Deus não
não deu o sinal de Davi sair da onde ele foi plantado. Só que, por decisão própria, Davi não quer mais correr risco de viver na dependência do Senhor. Davi agora, por decisão própria, sai da direção de Deus para ir para um lugar que Deus não mandou. É verdade, Saul tem lança, Saul tem espada, Saul tem arma e Davi tem harpa. Saul tem lança, Saul tem espada e Davi tem harpa. Cada um entrega o que tem. Saul quer matar, Davi quer adorar. Saul quer matar, Davi quer dar glória a Deus. Saul quer matar, Davi quer falar aleluia. Davi não tem tempo a perder para querer saber do ataque do inimigo, porque não tem como você impedir o que falam de você. Não tem como você impedir o inimigo se levantar. Não tem como você impedir a seta vir, mas tem como Deus impedir que os planos do inimigo sejam frustrados na noite desse dia. Os planos do inimigo não vai dar certo, porque Deus permite o inimigo se levantar, mas não permite o inimigo te tocar. Vou de novo. Deus permite o inimigo se levantar, mas não permite o inimigo te tocar. Se você levantar duas mãos, eu tenho coragem de profetizar. Deus está entrando na frente da tua casa hoje. Deus está entrando na frente da tua família hoje. Deus está entrando na frente do teu chamado hoje e está dizendo: não toca aqui não. Aqui tem dono, aqui tem Deus. Aqui tem dono, aqui tem Deus. Aqui tem dono, aqui tem Deus. Pode até se levantar, mas na tua casa não toca, na tua família não toca, nos teus sonhos não toca, nos teus projetos não toca. Não tem como impedir o inimigo se levantar, mas Deus se levanta hoje para impedir que a seta te mate. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Prega comigo, pastor. Então ele tem harpa na mão e toca. Ele tem adoração na vida e entrega. Quando ele começa a adorar e entregar a sua adoração, Deus está cuidando, Deus está tratando, Deus está trabalhando. E é bem verdade, irmãos, que viver na dependência de Deus é perigoso, mas viver fora da direção de Deus é mais perigoso ainda. Eu vou entregar isso para você levar para a vida. Viver na dependência de Deus é perigoso, mas viver fora da direção é mais perigoso ainda. Deus não mandou sair. Deus sempre garantiu. Deus sempre cuidou. E a pergunta que o Espírito Santo está fazendo nessa noite é essa para alguém: será que vale a pena você correr o risco de viver fora da direção? Porque é bem melhor para a tua casa viver o risco de viver na dependência de Deus. Não é na dependência de homem, é na dependência de Deus. Deus está dizendo: eu sempre cuidei, eu sempre tratei, não deixei te faltar nada. Quando não tinha ninguém, eu era a tua companhia. Quando faltou o alimento, eu sempre fui o seu pão. Quando faltou amigo, eu sempre fui o seu melhor amigo. Viver na dependência para você era perigoso, porque você tinha que contar que Deus ia prover amanhã. E tenta lembrar quando é que Deus te abandonou. Você não tinha hoje, e amanhã de manhã a provisão já chegava na tua vida, já chegava na tua casa. Você estava desesperado hoje, mas você entrava num culto como esse e liberava uma palavra a Deus na tua vida, e Deus cuidava do teu amanhã. E Deus está dizendo: basta cada dia o teu mal. Eu sempre cuidei de você. Por que é que você, por decisão própria, está querendo sair da minha direção? Ah, gente, Deus vai tratar da gente aqui hoje. Saiu da direção porque está chateado. Seus amigos, a sua família não apoia. E o texto que nós lemos, ele vai chegar num lugar chamado Ziclague. Ziclague está do lado da terra dos filisteus. E eu só vim aqui para te entregar isso. Na terra dos seus amigos ele não é bem-vindo. Na terra da sua família ele não é bem-vindo. E na terra dos inimigos, os inimigos abraçam ele. Isso aqui mexe com a minha mente e dói a nossa alma. Porque tem dia que os de perto não abraçam. Tem dia que os de perto não cuidam.
Tem dia que os de perto não ajudam. E pasmem os senhores e as senhoras. Se os de perto não fizer, Deus levanta de longe para fazer. Mas o cuidado de Deus vai te seguir. O cuidado de Deus vai te seguir. O cuidado de Deus vai te seguir. O que dói na nossa alma, pregador, dói na nossa alma, é a gente ter que se defender de alguém que um dia a gente já chamou de amigo. É a gente ter que se defender de alguém que um dia a gente já chamou de irmão. Sangue do meu sangue. E eu tenho que fugir para continuar vivo. Deus não mandou sair. Só que até então ele está tendo paz em Ziclague. O tempo está passando. Os anos estão passando. E a pergunta é: será que essa paz que ele está tendo vale a pena? E diante da autoridade do nome do Senhor, eu te entrego aquilo que Deus está mandando te entregar. Será que essa paz momentânea que você está tendo está valendo a pena? Porque está dando certo, mas o que é que Deus acha sobre isso? Está tendo uma paz momentânea, mas como os olhos do Senhor estão vendo essa questão? Porque Deus não mandou sair da direção. Ele saiu porque Ele quis. Ele saiu porque Ele está chateado. Ele saiu porque Ele está amargurado. Ele saiu porque Ele está magoado com o seu próprio povo, tomando decisão de cabeça quente. Vai viver uma falsa paz em Ziclague. Só que Ele não está na terra dele. Ele está na terra dos inimigos. E os inimigos estão dizendo para ele: você é bem-vindo aqui. Se você é campeão de guerra do lado de lá, você vai ser campeão de guerra do lado de cá também. Pode ficar e fique em paz. Pode ficar e ninguém mexe contigo. Pode ficar porque você não está incomodando ninguém. Mas eu não estou pregando para gente que não incomoda. Só de você ser você, você já incomoda muita gente. Só de você sorrir já incomoda muita gente. E só de você ter um chamado já incomoda muita gente. Não tem como agradar os dois lados. Porque para agradar o lado de cá, você vai ter que desagradar o lado de lá. Não pegou? Eu vou de novo. Para agradar a Deus, você vai ter que desagradar o inferno. Enquanto você levanta a mão aqui, o inferno está furioso. Enquanto você dá glória a Deus aqui, o inferno está furioso. Enquanto você adora aqui, o inferno está furioso. Pregador, vou ficar quietinho, porque eu não quero incomodar o inferno. Pode ficar quietinho. Só de você sentar aqui, o inferno já está furioso. Pregador, então eu não vou vir mais na igreja. Pode ficar em casa. Estando em casa, o inferno continua furioso. E qual a diferença de alguém que veio entregar um culto de adoração e levantar as duas mãos para alguém que fica em casa correndo do chamado? A diferença é essa, que quem está em casa está sozinho, mas quem está aqui tem uma companhia que, aleluia, que garante a tua estadia nesse lugar. Deixa o inimigo ficar furioso. Lá vai, maior é o que está conosco do que o que está com ele. A direção de Deus é: não tome decisão precipitada. A direção de Deus é: não tome decisão de cabeça quente. Está tomando decisão de cabeça quente. Saiu da direção e ficou num lugar que Deus não queria. O inimigo está batendo palma e aplaudindo. Até que Deus permite uma guerra. Gente, Deus permite uma guerra. E adivinha de quem é a guerra? Amalequita contra Filisteu. Enquanto não tem nada a ver com ele, está tudo bem. Só que a guerra agora envolve ele e o seu próprio povo. Ele tinha que dar um grito nesse momento e dizer: me tira da guerra. Porque eu não nasci para guerrear contra os meus irmãos. Eu não nasci para entrar em guerra contra o meu sangue. Eu não nasci para guerrear contra gente que já sentou do meu lado. Me tira dessa guerra. Eu não quero guerrear. Eu não quero lutar dessa vez. Eu sei que eu sou campeão de guerra, mas essa guerra eu não posso ganhar. Porque se eu ganhar essa guerra, eu estou matando o meu próprio irmão. Se omite. A guerra está envolvendo ele. Só que tem alguém do lado do inimigo que está bem informado. E eu glorifico a Deus por isso nessa noite. Alguém diz: tira esse homem daqui. Porque ele está aqui, mas ele não é daqui. Ele está aqui, mas ele não é daqui. Uma hora a essência dele vai gritar.
E se tem alguma coisa que ele não pode correr, é contra a essência dele. Ele pode estar na condução, mas a essência grita. Ele pode estar no trabalho, mas a essência grita. Ele pode estar na rua, mas a essência grita. E qual é a essência dele? Ele está aqui, mas ele não é daqui. 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 Chegando no arraial. E aqui eu entrego a profecia de Deus. Ziclac está pegando fogo. Olha para mim. Ziclac está pegando fogo. Bate desespero. Ele olha para um lado, olha para o outro e não vê a sua mulher. Ele olha para um lado, olha para o outro e não vê a tua família. E quem decidiu quebrar a cara com ele, porque quem quer quebrar a cara nunca quer quebrar a cara sozinho, sempre quer companhia. Quem decidiu quebrar a cara com ele agora está culpando ele, dizendo: a gente perdeu a nossa casa, a gente perdeu a nossa família por sua causa. A informação bíblica que nós temos é que ele deita no chão e chora até a força ir embora. Gente, Ziclac está pegando fogo. Mas isso não é um incêndio. E eu só vim aqui para te entregar isso. Isso é um alerta. Isso não é um incêndio, isso é um alerta. E que alerta é esse? Estava em guerra que não era dele. Enquanto isso, estava perdendo a sua própria casa. Estava em guerra que não era dele. Enquanto isso, estava perdendo a tua família. Estava em guerra que não era dele, estava num lugar que não era dele. Enquanto isso, estava perdendo teus filhos. A pergunta que o Espírito Santo manda fazer aqui nessa noite é: aonde você estava quando você estava perdendo tudo diante dos seus olhos e você não fez nada para mudar essa situação? Aonde você estava quando o inimigo entrou na tua casa fazendo a gracinha que fez e você não se levantou posicionado para repreender isso? Aonde é que você estava quando seus filhos estão se transformando em gente que você não criou ele para ser isso? Enquanto isso, você estava ausente da tua guerra. E a profecia que Deus toma a minha boca para dizer para alguém nessa noite é essa: não adianta ser presente na guerra dos outros enquanto você é ausente na tua própria guerra. Não adianta ser presente na guerra do estranho enquanto você é ausente na guerra da tua casa. Não adianta ser presente na guerra de desconhecido enquanto você é ausente na guerra da tua família. Eu não estou pregando para gente que vai perder filho, vai perder esposa, vai perder família. Aonde você estava que você não viu isso acontecer? Mas Deus não está contando com ausentes, Deus está contando com gente que é presente e disponível. Levantou uma mão ali, levantou duas mãos ali. Eu não vou mais perder. Levanta as duas se você puder. Eu não vou mais perder, porque o histórico de perda na minha casa, na minha família, acabou de cair por terra. Eu não vou ser mais ausente, eu vou ser presente. Eu não vou ser mais ausente, eu vou ser presente. Eu não vou ser mais ausente, eu vou ser presente. Eu não vou ficar assistindo o inimigo derrubar a minha casa, derrubar a minha família, derrubar o meu ministério. Eu estou aqui, Jesus. Olha minhas duas mãos levantadas. Eu estou presente na guerra de novo. Eu estou presente na guerra de novo. Eu estou presente na guerra. Levanta as duas. Ei, glória. Levanta as duas se você puder. Esse menino não é estressado assim, ele está querendo chamar a atenção de alguém. Essa mulher não é quieta desse jeito, ela está querendo chamar a atenção de alguém. Esse homem não é tão desconcentrado assim, ele está querendo chamar a atenção de alguém. Só que nessa noite, para alguém que ainda tem mão para levantar, e tem glória a Deus para liberar. Alguém está assumindo a responsabilidade, dizendo: eu não vou ser mais ausente.
E se eu fui ausente qualquer dia, me perdoa, Deus, mas eu levanto as duas mãos e digo, eu não vou ser mais ausente, porque eu sou bênção na vida de todo mundo, mas eu estou esquecendo de ser bênção na minha casa. Eu sou bênção na vida de todo mundo, mas eu estou esquecendo de ser bênção na minha igreja. Eu sou bênção na vida de todo mundo, mas eu estou ausente na guerra dos meus irmãos. Quer saber? Eu não vou mais perder. Eu não vou mais perder. Repete isso comigo de mãos levantadas. Eu não vou mais perder. Eu não vou mais perder. Eu não vou mais perder. Se Deus deu essa loja na minha mão, ela não vai mais fechar. Eu não vou mais perder. Se Deus me deu família, essa família vai comigo até o final. Eu não vou perder. Se Deus te deu filho, tu não perde ele para droga, tu não perde ele para bebida, tu não perde ele para má influência. Levanta a mão, igreja. Eu não vou mais perder. Tem glória a Deus, aumenta o nível. Tem glória a Deus, aumenta o volume. Tem adoração, libera. O histórico de perda acabou. Eu vou te dar 2 minutos para encher essa casa de glória. Se tivesse mais 3 com a gente. Quemio, Jeremia, Delemante ou Remácia, tocamai a terra. Alguém vai se levantar hoje ou vai ficar apanhando para o inimigo? Alguém vai se levantar hoje ou vai se render? Alguém vai se levantar hoje ou vai pegar a mão, levantar e dizer, Deus, se a culpa foi minha até aqui, eu assumo a responsabilidade, mas dessa noite em diante eu não perco mais nada. Tá pegando fogo. Sinto graça de Deus aqui, tá pegando fogo. Cadê minha família? Cadê meus filhos? Cadê minha casa? Não tem ninguém mais lá, gente. Mas lembra que eu te falei que Ziclac é rota que Deus não queria que ele tivesse? Deus está recalculando rota. E para isso, Ziclac tem que queimar. Vai doer. Mas para isso, Ziclac tem que queimar. Ziclac está queimando para não te perder. Ziclac está queimando para recalcular a rota na tua vida. Ziclac está queimando, mas não é o final. Isso não é um incêndio, é um alerta de Deus dizendo, eu te quero de volta. E para isso eu vou permitir algumas coisas acontecer. Isso não é um incêndio, é um alerta. Isso não é uma enfermidade, é um alerta. Isso não é porta fechada, isso é um alerta. Não é que tem alguma coisa de errado contigo, é o seu um alerta de Deus. E Deus está dizendo, eu só estou fazendo esse alarme acontecer e soar para mim ter você e a tua casa de volta, porque eu não perdi você de vista. Se tivesse 3 para dar glória a Deus com a gente, meu irmão. Aleluia. Eu não perdi você de vista. Eu não perdi tua casa de vista. Eu não perdi tua família de vista. Ele está pensando que morreu, mas a família foi sequestrada. Ele está pensando que morreu, mas a família está sequestrada. Ele diz, sacerdote Abiatar, vem aqui agora. Porque a gente já fez tudo, pastor Marlon. A gente já brigou. Pastor, a gente já discutiu. A gente já se chateou entre a gente. Mas tem uma coisa que a gente ainda não fez: dobrar o joelho no chão e orar como orava antes. Se tivesse 3 para receber isso aqui. Já brigou, não deu certo. Já discutiu, não deu certo. Já se chateou, não deu certo. E aqui a gente não resolve as coisas desse jeito. A gente não rebate piadinha. A gente não vai tirar satisfação. A gente não resolve com braço. A gente não resolve com faca. A gente não resolve com arma. Aqui a gente ainda resolve no joelho, no joelho, no joelho, no joelho. Vamos orar que Deus
Deus vai responder. Vamos orar que Deus vai mostrar. Vamos orar que Deus vai entregar. Vamos orar que Deus vai abrir. Vamos orar que Deus vai prover. Vamos orar que Deus vai desfazer. Vamos orar que Deus vai criar. Vamos orar que Deus vai entregar. Vamos orar que Deus vai fazer. Você acredita que tem autoridade na tua mão? E eu só vou pedir isso uma vez. Pega na mão de alguém aí rapidinho. Rapidinho, eu só vou pedir isso essa vez e não peço mais, prometo. Aperta a mão de alguém aí devagar. Pregador, eu só recebo se for bíblico. Lá vai. Quem eu enviarei? Aperta a mão de alguém aí. Quem há de ir por mim? É para quem está presente. Quem está ausente não pega não, pastor. Para quem está presente. Para quem está ausente não pega não. Quem eu enviarei? E alguém está de mão dada com alguém agora? Aperta a mão dele devagar. Aperta a mão dela devagar. Já que você está presente, ele diz: Senhor, eu estou até presente. Eu quero. Mas tem uma deficiência na minha vida que atrapalha de eu fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Tem alguém de mão dada? Deus falou para o anjo: pega uma brasa. E essa brasa está no altar. Pega uma brasa e essa brasa está... Ih, Jesus, arrepiou. Pega uma brasa e essa brasa está no altar. Tem 3 pentecostais comigo aqui ainda. Pega uma brasa, telemante ou remaia. E essa brasa está no altar. E o que essa brasa vai fazer, Senhor? Vai tocar na deficiência de alguém nesse culto. Vai tocar na deficiência de alguém nesse culto. Vai tocar na deficiência de alguém nesse culto. Senhor, eu tenho uma ansiedade aqui. E essa ansiedade atrapalha de eu fazer o teu querer. Senhor está dizendo: não tem problema não. Já tenho uma brasa voando, casa na rocha. Já tenho uma brasa voando, casa na rocha. E se você tiver fé para receber, ela vai te tocar. Agora. Quem não anda direito vai voltar a andar. Quem tem problema de pressão vai ser curado. Quem tem problema no estômago recebe o toque da brasa. Agora. Essa coluna vai voltar para o lugar. Esse sangue vai ser tratado. Esse osso não vai continuar desse jeito. Olha a brasa voando. Olha a brasa voando. Olha a brasa. Eu queria estar no teu lugar, que eu ia dar um pulo dessa cadeira agora e colocar a mão na minha enfermidade. Ai, Jesus, me ajuda. Tem uma brasa voando aqui. E se eu fosse você nesse momento, eu colocava a mão na cabeça, colocava a mão na minha enfermidade. Porque quem está garantindo não é o Wallace, quem está garantindo não é o pastor Carlos, quem está garantindo não é o pastor Marlon, quem está garantindo é o Senhor dos Exércitos. E Ele manda te dizer: nessa noite a brasa já está voando. E se você tiver fé para isso, se prepara para contar testemunho. Porque não é só um domingo, é domingo que Deus marcou o encontro contigo para tratar da tua deficiência. Eu ainda conto com a tua mão. Eu ainda conto contigo. Eu ainda conto com a tua boca. Eu ainda conto com a tua família. Eu ainda conto com teu dom. Eu ainda conto com teu louvor. Eu ainda conto com você. Eu ainda conto com a tua casa. Eu ainda conto com a tua família. Se eu não contasse, já tinha morrido. Se eu não contasse, já tinha parado. Se eu não contasse, já tinha desistido. Mas olha onde você está. Domingo à noite, 7h28, levantando a mão para dizer: hoje eu sou tratado para uma nova história. Eu vou dar 2 minutos para você sentir esse toque. Curve a sua cabeça, por gentileza. Feche os teus olhos para não dar uma de curioso. Você ainda tem 1 minuto e meio. Aleluia. Tem
uma presença no nosso meio e ela não é normal. Você ainda tem 40 segundos para sentir esse toque. Se levanta, Davi. Se levanta, Davi. Se levanta, nem tudo está perdido, se levanta. Fica caído no chão, nem combina com você. Se levanta, mulher de Deus. Se levanta, homem de Deus. Dá uma de pobre coitado, nem combina com você. Se levanta daí, homem de Deus. Se levanta daí, mulher de Deus. O tempo de chorar acabou. O tempo de desespero nem é para tua casa. Se levanta daí. Uma coisa é alguém apedrejar Davi no chão. Outra coisa é alguém apedrejar Davi de pé. Uma coisa é apedrejar você no chão. Outra coisa é apedrejar você de pé. Davi se levantou e orou. Se levantou e orou. O Senhor disse para ele: vai que tu vai alcançar a tua família de novo. Eu não sei se você pega isso daqui, mas assim diz o Senhor na minha boca: eu vou devolver aquilo que parecia que estava perdido. Eu vou devolver aquilo que parecia que estava perdido. Colocou sonho na gaveta, eu abro a gaveta de novo. Desistiu do teu chamado, eu coloco na tua mão outra vez. Perdeu a tua família, assim diz o Senhor: eu devolvo melhor do que o que... Senhor, eu vou alcançar. Que mistério. Senhor, eu vou alcançar. E o Senhor está dizendo: pode ir que você vai alcançar. Você chegou exatamente no lugar que eu queria que você chegasse. Isso aqui é para você levar para a vida. Ziclac está pegando fogo. Porque a restituição de Deus na tua vida vai te deixar uma marca. Se fosse natural, você não tinha marca. Mas como é de Deus, Deus vai te deixar uma marca. Para você não esquecer que essa fase que Deus está levando a tua vida te custou alguma coisa. O que é que está te custando? Está tendo que abrir mão do quê? Para alcançar aquilo que Deus quer que você alcance. Vou alcançar. Vou alcançar. Isso aqui mexeu comigo na tarde desse dia, pastor. No nosso encontro que a gente ia ter nessa noite. Porque tem 600 homens com ele. 200 de tanto andar grita: eu não aguento mais. Pastor Marlon, ele diz para quem está cansado: senta aí. Porque eu não vou descartar vocês agora que vocês cansaram. Aqui ninguém fica para trás. Eu vou com 400, mas quem está cansado não morre. Quem está cansado descansa. Oh, aleluia. Quem está cansado não é descartável. Eu respeito quem cansou. Porque cansaço não é sinônimo de fraqueza. Cansaço é sinônimo de alguém que é forte demais e está cansado de lutar. Só que o Espírito Santo está tratando, dizendo: senta aí. Tem água para você beber. Respira. Tem água para você beber. Descansa. Tem água para você beber. E os 400 não tem descanso para a gente. Vamos para a guerra. E com 400 a gente ganha. Quem falou não foi eu. Quem falou foi Deus. Então a gente vai ganhar com 400. Luta da noite até de manhã. Repito, luta da noite até de manhã. Vou mais uma vez. Luta da noite até de manhã. Luta da noite até de manhã. Quando chegou de manhã, olharam para o lado, olharam para o outro. Deus deu vitória. Aí Davi olha e diz: a minha família não morreu. A minha família está aqui. E Deus está dando a oportunidade de eu abraçar quem por minhas atitudes eu ia perdendo. Mas dessa noite em diante,
Eu vou valorizar cada momento contigo. Eu vou valorizar cada momento contigo. Tem alguém da tua família perto de você agora? Eu vou valorizar cada momento que eu tenho contigo. Porque bateu um desespero no meu coração não te ver mais. Bateu um desespero no meu coração não adorar Deus mais contigo. Bateu um desespero no meu coração não poder te abraçar mais. Bateu um desespero no meu coração não poder mais te chamar de amigo. E o Senhor está dizendo, já que o histórico de perda caiu por terra, eu vou valorizar quem eu tenho perto de mim. Se tiver que abraçar, eu vou abraçar. Se tiver que pedir perdão, eu vou pedir perdão. Se tiver que dizer te amo, eu vou dizer 10 vezes. E vou ser chato, mas eu vou valorizar aquilo que Deus colocou na minha mão. Aquilo que Deus colocou na minha mão. Eu vou valorizar cada centímetro dessa igreja. Eu vou valorizar cada nota que você toca aí. Eu vou valorizar o som que você mexe. Eu vou valorizar a mídia. Eu vou valorizar a portaria. Eu vou valorizar o estacionamento. Eu vou valorizar essa mão que levanta. Eu vou valorizar esse glória a Deus na boca. Eu vou valorizar. Foi Deus que me deu. Fica de pé. Tem um negócio de Deus para desenrolar aqui. Ah, se tivesse 3 vasos comigo nessa guerra. Se tiver que dizer te amo, eu vou falar. Se tiver que pedir perdão, eu vou pedir. Mas nunca mais eu tomo decisão precipitada, de cabeça quente. Eu quase perdi aquilo que Deus colocou na minha mão. Mas já que hoje é noite de restituição, eles voltam com família e vitória na mão. Família e vitória na mão. Família e vitória na mão. Eu não vou te deixar em pé por muito tempo. Família e vitória na mão. Família e vitória na mão. Eu sei que eu prego para uma igreja inteligente. Família e vitória na mão. Família e vitória na mão. Família e vitória na mão. Se o inimigo estava pensando que ia ganhar essa guerra, mais uma vez ele perde. Porque eu saio do culto de domingo com família e vitória na mão. Família e vitória na mão. Família e vitória na mão. Se alguém decretou que esse ano seria o pior ano da minha vida, caiu por terra cada palavra que alguém decretou, porque eu volto para casa hoje com família e vitória na mão. Família e vitória na mão. Família e vitória na mão. Família e vitória. Eu vou repetir até você gravar isso aqui. Família e vitória na mão. 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 Eu queria estar no teu lugar, que eu já estava dando glória a Deus sem parar. Porque hoje é noite de restauração. E restauração é momento de agradecer. Então eu vou dar glória a Deus, porque eu volto para casa hoje com família e vitória na mão. Família e vitória na mão. Família e vitória na mão. É nesse momento que quem tem abraço, abraça. É nesse momento que quem tem oração, ora. E é nesse momento que quem tem amor, demonstra. Ele está voltando para casa e no meio do caminho tem uns 200 que cansaram. Ele está repartindo os bens. E isso aqui eu acho muito espiritual. Porque ele diz, estende a mão, tem vitória para você. Estende a mão, tem vitória para você. Estende a mão, tem vitória para vocês. Estende a mão, tem bênção para vocês. Estende a mão, tem vitória para vocês. Se você não recebe, o problema é teu, eu recebo no teu lugar. Tem vitória para você, tem vitória para você. Para você também tem, para você também tem. Para você, irmã, tem vitória, tem alimento. Tem vitória, tem alimento. Tem vitória, tem alimento. Tem vitória. Ei, vascaíno, tem vitória para você também. Tem alimento para você também, meu amigo de marrom. Ei, meu amigo de blusa listrada, tem vitória e bênção para tua casa. Ei, minha irmã que está abraçando a outra, tem vitória para você também. Aí tem alguém cansado e alguém está dizendo, eu não recebo nada. Ele diz, aqui a gente não resolve dessa questão.
lutou recebe vitória. E quem cansou recebe vitória também. Aqui ninguém é descartável. Quem lutou recebe vitória. Quem não lutou recebe vitória também. Para mim você ainda é muito útil, porque você veio até aqui. E cansar é normal, mas hoje tem alimento para você e vitória para você também. Antes do ministério de louvor adorar. E eles já podem ficar ligados comigo quando vocês quiserem. Eu disse que hoje é noite de você dar valor àquilo que Deus colocou na tua mão. Se pode abraçar, abraça. Se pode orar, ora. Se pode entrar na peleja, entra. Você não tem noção do que essa irmã que está do teu lado passa. Só para estar aqui nessa noite. Você não tem noção do que esse varão passa. Só por dar glória a Deus e aleluia aqui. Mas hoje é noite de voltar do culto. Com família e vitória na mão. Família, quando vocês quiserem. E vitória na mão. Família 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 e vitória. A rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Aonde está você que precisa renovar a aliança com Deus e voltar para a rota da promessa? Aonde está você que vai entregar a tua vida para Jesus hoje e voltar para o roteiro da promessa? Eu sei que você está aqui e seria muito gratificante você voltar para a rota da promessa junto com a tua família. Seria muito gratificante nessa noite você assumir essa responsabilidade e dizer: tem que começar em alguém, e esse novo ciclo vai começar em mim. Eu vou me levantar e eu vou renovar minha aliança com Deus. Eu vou me levantar e eu vou retornar para a presença de Jesus. Eu vou me levantar e eu não vou ser mais ausente. Eu vou me levantar e eu vou ser presente. Pode contar comigo, Jesus. Pode contar comigo, Jesus. Pode contar com a minha casa. Pode contar com a minha família. Eu não tenho vergonha de voltar para a rota. Eu não tenho vergonha de voltar para a tua presença. Eu não tenho vergonha de voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Eu tenho vergonha de todas as vezes que eu não valorizei aquilo que o Senhor fez. Mas hoje eu me levanto. Eu vou sair do meu lugar e vou dizer: eu aceito a bênção e a direção do Senhor para minha casa. Ainda tem espaço. Não quero só me emocionar, não quero só me libertar, quero mergulhar, não quero só me arrepiar,
Estou me afogando em ti. Estou me